Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é a diferença entre a ação e a palavra. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, têm feito perguntas, têm feito também comentários sobre os mesmos, têm compartilhado e têm se inscrito também em meu canal. Agradeço muito. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho. Diferença entre ação e palavra. A diferença é muito grande. O texto é bastante interessante. Começamos dizendo uma frase de um filósofo e escritor americano, em que ele diz assim: o que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. O que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Esse pensamento de um filósofo e escritor americano precisa de nossa atenção. As ações falam muito mais de nós mesmos do que as nossas palavras. Nossas palavras articulam-se por conveniência, por convenções, e podem ser muito bem dissimuladas por força de nossa vontade, isso é, nem sempre as palavras contarão a verdade. Mas as ações mostram o que há em nossa alma, em nosso coração. As ações mostram nossa índole, mostram os nossos valores. Por isso que é sempre muito fácil falar, mas bem difícil agir, fazer. Francisco de Assis, missionário que resgatou a essência da mensagem de Jesus, em uma das suas pregações afirmou que a paz proclamada por vós, com palavras, deve habitar de modo muito mais abundante em vossos corações. Isso significa que precisamos vivenciar efetivamente algo para que as nossas palavras e opiniões tenham efetivamente peso, valor. É a chamada autoridade moral. Ela é válida em muitas situações. Na educação dos filhos, por exemplo. Os filhos, precisam identificar nos genitores, nos pais, o mesmo comportamento que estão exigindo deles. Caso não encontrem essa referência, dificilmente seguirão qualquer recomendação educacional. Os filhos poderão até obedecer, mas por medo, por ascendência da força daquele momento. Esse tipo de ascendência, porém, não dura muito. Tão logo se desvencilham dos pais ou desenvolvem uma certa independência, voltarão a repetir as mesmas atitudes de ontem, equivocados. Resumindo, não aprenderam, simplesmente atenderam a uma recomendação por um determinado tempo, por medo de consequências. Por isso ouvimos falar na força do exemplo. Os filhos copiam os pais em muitos aspectos. Imitam suas ações, sua forma de agir com isso ou aquilo da vida. Os seus conselhos serão ouvidos se perceberem a força da autoridade moral embasando as falas. A sabedoria de alguém não é medida pelo quanto ele sabe, pelo que ele conhece, mas pela qualidade das suas ações. Por isso, repetimos constantemente que o conhecimento é muito importante, mas o conhecimento por si só não transforma as pessoas em pessoas melhores. Vemos assim no mundo grandes vozes de retórica impecável, mas cujas ações no dia a dia não condizem com o seu com o seu verbo afiado. Sobem nas tribunas do mundo cantando a igualdade, a justiça, a defesa da população, quando em seu coração existe apenas a busca pela satisfação de sua vaidade e egoísmo,
tirando vantagem de tudo e de todos. Por isso que vemos hoje, lamentavelmente, isto ocorrendo em demasia na área política, onde as palavras são sempre ditas de forma muito forte, muito bonitas, palavras que nos convencem, muitas vezes, mas que, ao passar do tempo, vamos observar que não passaram de palavras, porque tudo aquilo que foi dito não foi feito. Jesus, a grande referência que nós temos, dizia da necessidade de amar a Deus, e ele o fez, de amar ao próximo, e ele amou ao próximo. Ou seja, as suas palavras estavam de acordo com as suas ações. Por isso permaneceram. Lá se vão 2000 anos, em que Jesus somente nos legou ensinamentos através da fala. Não deixou nada escrito. O que foi escrito foram pelos apóstolos posteriormente. Mas as suas palavras foram tão fortes, porque foram seguidas por ações, por isso permaneceram. Por isso que existe uma diferença muito grande entre ação e palavras. Muitas consciências de hoje estão tão doentes, tão obnubiladas, que nem sequer sentem algum tipo de remorso, culpa ou responsabilidade. Acabamos de falar uma palavrinha, obnubiladas, que significa escondidas pela fumaça, que são, na realidade, situações em que a pessoa diz algo com tanta falsidade que nem sempre a gente percebe no primeiro instante. Mas as pessoas, algumas pessoas, nos prometem tantas coisas, mas que na realidade não sentem qualquer tipo de remorso, de culpa ou de responsabilidade quando não cumprem aquilo que prometeram. Naturalmente despertarão mais tarde, possivelmente com a dor, com a força da lei de causa e efeito, colocando tudo de volta nos trilhos da alma descarrilhada. Ah, essa lei de causa e efeito! Que lei extraordinária, essa criada por Deus, que está muito em relação à ação e reação. Aquilo que eu faço tem efeito, e o efeito é de minha responsabilidade sempre. Assim, cuidemos de nossas palavras, cuidemos de nossas ações, porque o que fazemos fala muito mais alto do que aquilo que dizemos. Lembrando novamente do filósofo, o que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. E nem é necessário, porque na realidade o que vale mesmo é a ação. Temos acompanhado, durante esse ano de 2024, alguns desastres ocorrendo em várias regiões do planeta Terra, o que não está descontrolado, não é descontrole nisso tudo, porque nós temos Jesus como governador espiritual do planeta, e os acontecimentos ocorrem em razão das nossas ações. Falamos tanto em paz e fazemos a guerra. Tivemos recentemente, aqui em nosso país, o Brasil, esse desastre descomunal, provocado pelas tempestades ocorridas no estado do Rio Grande do Sul. Quantas palavras foram ditas, principalmente por aqueles que deveriam não dizer palavras, mas irem diretamente para as ações. E o que nós vimos na realidade? Aqueles que não falaram nada
partiram diretamente para a ação de ajudar aos nossos irmãos daquela região do país. Não propagaram nada na TV ou mesmo nas redes sociais. Fizeram, mostraram o que estavam fazendo, mas não ficaram somente no falar. Eles agiram. Depois que agiram, eles mostraram o que fizeram. Essa é a situação. Essa é a reflexão que esse vídeo nos traz, para que nós, efetivamente, entendamos a diferença entre ação e palavra. Enquanto uns falam muito e não fazem na realidade nada, outros fazem muito e falam muito pouco. Porque aquilo que eu falo nem sempre tem o poder, ou nunca atingirá o poder que tem o eu fazer. O que eu faço é muito mais forte do que as palavras que eu possa falar. Pensemos nisso. Reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês, por terem assistido aos meus vídeos. Se puderem deixar um like aí, ou um dislike, se for o caso, ficarei muito agradecido. Muito obrigado mais uma vez, fiquem bem, fiquem em paz.